Boa noite, irmãos. Boa noite a vocês que estão aqui presencial. Boa noite para você que está nos acompanhando aí de casa. É um prazer estar aí chegando na sua casa agora, com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém? Estamos iniciando o nosso culto de quarta-feira, nosso culto de oração. Desde já o nosso apelo a você que está nos ouvindo e a todos que estão aqui presentes, que se lembre do seu pedido de oração para a gente estar podendo fazer o nosso momento online e o pós-online também, orando pelo seu pedido. Amém? Queria convidar os irmãos que abrissem as Bíblias em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Livro de Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa é o que a minha versão diz, ela é uma versão mais clara. E a mensagem que nós temos nesse versículo ela é muito clara a respeito da nossa constância com o Senhor. Nós precisamos sempre buscar a santificação, sempre ler a palavra, sempre fazer jejum, oração, estar na casa do Senhor, seja online, seja presencial, para que a gente possa nunca mais querer sair daqui e viver todos os dias da nossa vida, como diz o salmista, todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. E que a gente venha se esquecer do nosso passado ruim, do homem velho que nós fomos no passado, e que a partir de hoje a gente assuma a posição de nova criatura e que a gente viva em todos os momentos da nossa vida como uma nova criatura. Amém? Agora eu passo para o Ministério de Louvor entoar cânticos para alegrar a nossa noite. Glória a Deus. Amém. Eu quero saudar os irmãos que estão aqui presentes, mas saúdo também os irmãos que estão em casa. Quero mandar um abraço para a irmã Magnólia, se ela estiver nos assistindo. E também quero começar o nosso momento de louvor e adoração cantando o hino do cantor cristão. Aí eu convido você para abrir o seu cantor aí no hino 385. E tem como título Louvor. Vamos nós louvar a Deus? Vamos, vamos! Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado
glórias e louvores. Amém? Nós ainda vamos adorar ao Senhor cantando agora um cântico espiritual, né? E ele diz assim: vim para adorar-te, vim para dizer-te que és meu Deus. Louve juntamente conosco, adorando ao Senhor. Vim para adorar-te. trazerem suas ofertas. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão para a gente passar para o nosso momento de ofertas. E uma coisa que nós aprendemos há uns 2 domingos atrás na Escola Bíblica Dominical foi a respeito da ousadia e um pouquinho do ministério de Jesus quando ele viveu aqui na Terra. E uma coisa que eu acho muito lições de vida, e o próprio exemplo era Jesus, né? E a Bíblia conta
que no período em que Jesus andou aqui na terra, ele foi perseguido porque Jesus ele não fazia distinções de pessoas, ele não fazia distinções de época, de era, de cidade, se era fariseu, se não era. Jesus era o mesmo com todo mundo. E a Bíblia conta, se eu não estou enganada, lá em Mateus 12, os irmãos podem acompanhar aí comigo a leitura, a reflexão, perdão. Quando Jesus fala que havia um homem que tinha se machucado a mão, e quando Jesus estava indo para a plantação de trigo com seus discípulos, ele se deparou com esse homem. E esse homem queria ser curado, porque ele não podia trabalhar, porque ele teve um acidente, ele ficou coxo. E por isso ele não podia trabalhar, não podia levar o sustento para sua família. E era um sábado. E Jesus estendeu a mão para aquele homem e deu a cura para ele, levou a prosperidade para dentro da casa dele. Isso é muito engraçado porque Jesus era o próprio Deus. E Jesus ofertava tudo o que ele tinha a Deus. Independente de qualquer coisa, independente da nossa pecúnia que a gente entrega aqui, Jesus entregava o seu tempo para Deus. Será que eu, Larissa, tenho entregado o meu tempo para Deus? Será que lá no meu trabalho eu tenho tirado 5 minutos para orar, para ler a Bíblia, para falar da Bíblia para alguém? É isso que eu queria deixar no seu coração hoje. Às vezes você não tem aí com você R$2 para poder entregar na presença do Senhor, mas você tem a sua vida, você tem o seu tempo. Então entrega isso para o Senhor, entrega isso a si mesmo e se permita conhecer a palavra do Senhor e a viver os caminhos e os sonhos que Ele tem para cada um de nós, amém? Ministério de Louvor com mais um cântico e os irmãos têm a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas. Lembrando também, Larissa, da nossa oferta de construção. Os irmãos que assumiram aí todo mês com uma quantiazinha, que nós possamos não nos esquecermos, e porque as prestações estão aí para pagar, estão vencendo. Então que Deus possa estar nos abençoando a nossa igreja, agradecendo a Deus. Nós já agradecemos ao Senhor e continuaremos a agradecer, porque o Senhor já nos permitiu a obra quase concluída. Então que nós possamos estar aí lembrando desse compromisso que fizemos com a nossa igreja. Nós vamos louvar cantando Águas Purificadoras. E os irmãos estão com a oportunidade então para estarem aqui à frente, trazendo não só a oferta, o dízimo, mas também a sua vida, e trazendo também a sua oração, o seu pedido, o seu agradecimento, ainda que você não possa falar, mas Deus conhece o seu coração. Existe um rio, Senhor,
a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Os irmãos já podem ir colocando no chat, quem ainda não colocou o seu pedido de oração. E também os irmãos que estão aqui presentes no santuário, se quiserem, né, estar aqui à frente, colocando aqui diante de Deus o seu pedido ou o seu agradecimento, pode estar aqui. Nós também vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas alçadas neste momento. Eu convido o nosso irmão Henrique que esteja aqui, elevando essa palavra de oração, de gratidão e louvor ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto, pelos louvores que aqui já foram entoados. Quero te agradecer pelos irmãos que aqui estão no presencialmente, pelos irmãos também que estão em casa acompanhando a transmissão. Senhor, possa estar abençoando cada pedido, cada dizimista, cada ofertante, cada oferta para a construção. Senhor, possa estar abençoando, multiplicando. Que o Senhor possa estar também abençoando a vida do pastor que irá trazer a mensagem. O Senhor possa estar já falando com ele, em nome de Jesus, Pai. Abençoe também, Senhor, cada inscrito no Facebook, Pai, na página da igreja, cada inscrito lá no canal do YouTube, também os que seguem lá o Instagram da igreja, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, Pai, dando bênçãos, libertando, curando, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que também, porventura, não são inscritos, estão acompanhando por meio de compartilhação, que o Senhor possa estar também indo na casa de cada um, abençoando, cuidando, meu Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor nunca nos desampara. Bendito seja o teu nome por isso, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando assim essas pessoas, Pai. Aqueles também que estão acompanhando agora aqui em tempo real, Senhor. Abençoe a vida dessas pessoas, as famílias dessas pessoas, a casa dessas pessoas, que possam ser a sua casa também, Espírito Santo. Que cada um deles possam, Senhor, convidar o seu Espírito para estar morando dentro deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, continue assim a nos ministrar no culto dessa noite, Pai. E mais uma vez, Jesus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa presença, mais uma vez em nosso meio. Nós te damos honras e glórias, Pai. Muito obrigado, Senhor. E continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos estar aqui de volta na casa do Senhor, na véspera de mais um feriadão. Para muita gente é um feriadão, um folgadão aí, até domingo à noite e domingo e na segunda, só o retorno agora para as suas atividades seculares. E a partir de amanhã, muita gente nas atividades lúdicas. Eu quero também deixar aqui, desde já, um recadinho para quem tem os seus pedidos de oração, que estão agora, aqueles que estão agora nos acompanhando, aliás, acompanhando apenas não, participando conosco deste culto também, em tempo real, que deixem aí registrados no Facebook os seus pedidos de oração. Como todas as quartas-feiras, aqui nós fazemos, nós teremos uma oração no final, e será um momento de oração. Aliás, nós teremos 2 momentos de oração. Um momento de oração no final, agora aqui na live, para os pedidos que estiverem aqui nas redes sociais. E depois da live, nós permaneceremos aqui com os presenciais para a outra parte de oração, outro momento de oração que os irmãos assim aqui presentes terão a oportunidade de apresentar. E conforme temos falado, né, às vezes nós terminamos o culto aqui
mas no Facebook ou no YouTube ainda não encerrou. E domingo passado teve quem deixasse pedido de oração no Facebook, e a gente só foi ver depois em casa, porque na hora aqui para nós não saiu. Temos um pedido de oração, daqui a pouco nós vamos estar orando por isso. A irmã Maísa, ela pediu para que nós estivéssemos orando por ela no domingo passado, no culto da noite, porque ela não estava se sentindo muito bem de saúde. Eu orei em casa, até compartilhei no aplicativo da igreja para algumas pessoas da nossa igreja. Temos aqui outros pedidos que durante o dia também, antes do culto, foram chegando. E quero pedir também, sejam aqui os que estão com seus celulares ligados, os que estão agora também à distância, para que compartilhem desde já a nossa live, para que um público maior seja alcançado pela palavra de Deus. E valendo também para que eles depois, no seu tempo ideal, até mesmo pode deixar os seus pedidos de oração, que depois a gente confere e no culto seguinte a gente traz aqui para a igreja estar orando. E às vezes, antes mesmo disso, nós já estamos compartilhando no aplicativo da igreja. Quero deixar também aqui, ou reforçar, o convite da juventude. Sexta agora, teremos a Sexta Jovem, a partir das 7h30. E também será apresentado em tempo real nas redes sociais da igreja. Todos estão convidados a participarem também. E breve estaremos aqui dando uma palavra mais profunda sobre as comemorações do aniversário da nossa igreja. E estejam orando por isso desde já. E sem mais demora, nesta noite nós estaremos fazendo uma reflexão num tema sobre o poder do nosso culto a Deus. O poder do nosso culto a Deus. Nós não temos ideia do que ocorre no mundo espiritual, naquele aspecto invisível. Nós não temos condições de visualizar o que ocorre no mundo espiritual quando nós prestamos um verdadeiro culto a Deus. O poder que há no nosso culto prestado a Deus de forma bíblica, de forma que agrade ao poderoso Deus. E lá em Salmo 40, versículo 3, eu vou citar apenas este versículo para o nosso momento inicial, mas há tantos versículos na Bíblia que nós poderíamos aqui também lembrar deles, mas vamos ficar por enquanto com o Salmo 40, versículo 3, que também fala sobre culto, sobre adoração, sobre louvor, sobre celebração. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. O verdadeiro e poderoso culto a Deus, eu vou repetir, para você ficar mais antenado. O verdadeiro e poderoso culto a Deus, ele só é prestado com total espírito de celebração e proclamação da nossa parte. Quando prestarmos culto a Deus, nós devemos estar prostrados diante dele, mas com total espírito de celebração e proclamação. Nós vimos aqui no Salmo 40, versículo 3, as duas coisas, celebração e proclamação. A celebração nós vamos encontrar na primeira parte do versículo, quando diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Aí agora vem a outra parte do culto, agora vem a proclamação. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então nós já vimos aqui que o culto ele tem dois aspectos.
ele tem um aspecto vertical e ele tem um aspecto horizontal. No aspecto vertical, o nosso foco é só para Deus. E no aspecto horizontal, o nosso culto continua para Deus, mas agora para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Então é culto também. Nós prestamos culto quando estamos celebrando a Deus e prestamos culto quando estamos proclamando Deus. Celebração vertical, proclamação horizontal. Vertical é olhando para Deus e horizontal é chamando outras pessoas para que estejam conosco também, olhando para Deus. Esse que é o culto poderoso. É o culto que também traz outras pessoas. É o culto que causa impacto nas vidas de outras pessoas. É o culto que também faz com que outras pessoas também queiram estar conosco. É o culto onde outras pessoas, incontestavelmente, elas acabam admitindo que elas querem isso para elas também. É um culto onde outras pessoas começam a dizer que aquilo que nós temos, elas também desejam para as vidas delas. Se prestarmos um culto a Deus que não atinja esses dois aspectos, então nós estamos deixando a desejar. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que quer o nosso culto, mas Ele considera também o nosso culto a Ele no sentido horizontal. Essa é a missão de Jesus. Jesus veio ao mundo para glorificar ao Pai, mas Ele veio para apresentar a outras pessoas o amor do Pai. Jesus, Ele veio para cumprir a missão, e nessa missão Ele prestava culto a Deus, no sentido vertical, adorava a Deus, mas Ele arrastava as multidões com Ele, porque no culto dele também havia a proclamação. Esse que é o culto poderoso prestado ao nosso Deus. E nós temos que nos apropriar dessas informações. Nós temos que ter isto internalizado dentro de nós. E isso por quê? Porque nós temos que ter alvo. Nós temos que ter as metas de Deus. O nosso alvo é Jesus Cristo, mas a meta de Deus é trazer pessoas aos seus pés. Nós devemos ter como alvo a Deus, porque a Bíblia diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Mas acontece que esse mesmo Jesus, Ele nos leva a proclamar quando Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É por isso que eu digo de vez em quando que nem todos têm o dom de evangelista, mas todos têm o dom de evangelismo. Porque nós podemos evangelizar distribuindo folhetos, nós podemos evangelizar cantando, nós podemos evangelizar declamando poesia, nós podemos evangelizar fazendo teatro, e hoje nos tempos pós-modernos fazendo coreografia. Nós podemos evangelizar convidando pessoas para o culto ou para os cultos. Nós estamos proclamando, e quando nós proclamamos, nós estamos também prestando culto. Prestando culto. Então o verdadeiro e poderoso culto a Deus, ele só é prestado quando se leva em consideração esses dois aspectos. E eu volto a repetir: celebração e proclamação. Isso está no nosso coração. Na celebração, nós olhamos para o alto, no sentido vertical, conforme eu mencionei. É quando adoramos a Deus pelo que Ele é e o louvamos por tudo que Ele faz. Um dos exemplos, ou um de vários exemplos de adoração, nós vamos encontrar no Salmo 18, versículo 2. Um de vários exemplos de adoração. No Salmo 18, versículo 2, diz assim: o Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu lugar forte.
O Senhor é o meu libertador. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha fortaleza, em quem confio. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é a força da minha salvação. O Senhor é o meu alto refúgio. Então, adoração tem tudo aquilo, tem tudo a ver com o ser de Deus, com o que Deus é. E o salmista, ele já tinha isso definido dentro dele, sem ter feito curso de teologia, sem ter feito exegese bíblica, mas por conta daquilo que ele vivia na intimidade com Deus. E nós vamos ver em vários outros momentos o salmista prestando um culto de adoração a Deus, porque ele vai dizer que o Senhor é o meu remédio, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha sentinela. Ele tinha isso muito bem definido, que o culto também teria que ser prestado dessa forma, na celebração, adorar a Deus pelo que é. E agora nós vamos ver o próprio salmista também prestando culto a Deus, mas louvando a Deus. Agora já não é mais pelo que Deus é, porque o que Deus é adoração no culto, adoração na celebração. Mas agora no louvor, o salmista no Salmo 126, e o salmo ou os salmos estão coalhados de louvor. Agora o salmista, ele vai dizer no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez, ao verbo fazer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Agora ele não está falando que Deus é, ele agora está dizendo o que Deus fez. No primeiro momento, quando ele fala, lá no Salmo 18, versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, ele está celebrando a Deus, adorando, porque adorar é adorar pelo que Deus é. E agora, no Salmo 126, versículo 3, ele está celebrando a Deus, mas louvando a Deus, porque louvor é um verbo que é sinônimo do verbo agradecer. Então a gente, quando agradece a alguém, a gente agradece a alguém pelo feito dela, por algum favor que ela nos prestou, conforme nós temos aqui a equipe de louvor. Então eu vou louvar pelo Guilherme, que estava tocando o violão, vou louvar pelo Anselmo, que estava tocando o teclado, por conta do feito deles. Eu estou agradecendo por isso que eles fizeram, por estarem aqui colaborando conosco. E assim a Vera, a Sabrina, a Isabela, a Larissa e outros que estão aqui também agora, que os irmãos lá em casa ou à distância, em outro lugar, não podem ver. Então eu louvo a Deus pelas vidas de vocês. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, pelo feito dele a minha vida através de vocês. Então eu estou prestando culto a Deus, eu estou celebrando a Deus, mas agora louvando pelo feito dele através de suas vidas. E é muito importante também nós termos essa convicção, que é na celebração que experimentamos a presença de Deus. Mas isso quanto o adoramos com toda a força espiritual de nossas almas. E podemos fazer isto cantando, podemos fazer isto orando, ou reverenciando com todo o nosso amor, e com aquele mesmo princípio apresentado por Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Todo o teu pensamento. Isto envolve todo nosso amor, expressa toda a nossa força espiritual, a força espiritual de nossas almas. A adoração e o louvor
precisam sempre estar presentes em nossos cultos a Deus. Você já observou que muitas vezes, não sei se você já observou, eu já pude observar, muitas vezes os nossos cultos é só de louvor, mas louvor não por aquilo que Deus fez, é por aquilo que a gente quer que Ele faça. Culto de oração é tremendo para acontecer isto. Quando nós damos oportunidade às pessoas de apresentar os seus pedidos, então elas querem louvar a Deus, mas elas querem homologar esse louvor depois que Deus atendeu o pedido delas. Então elas querem pedir por isso, pedir por aquilo. Nós, na verdade, nós queremos pedir por isso, querer pedir por aquilo. Mas e a nossa adoração a Deus por aquilo que Ele é? Nós temos aqui casais, além de eu e Jaciara. Agora você imagina perguntar ao cônjuge de um dos casais: você ama o seu cônjuge por aquilo que ele pode dar para você, por conta daquilo que ele dá conta de atender às suas necessidades, aos seus pedidos, ou você ama o seu cônjuge em primeiro lugar por aquilo que ele é? Olha só como é que a gente vai sentir isso no dia a dia. Você gostaria de estar casada com alguém só por conta daquilo que você pode fazer? Você que é mulher, porque você cozinha muito bem, porque você arruma a casa muito bem, porque você lava a roupa muito bem, que você organiza a casa muito bem. Na verdade, você não está querendo uma esposa, está querendo uma empregada. E infelizmente, o mundo está coalhado de gente assim. É claro que saber cozinhar é fundamental. É claro que saber lavar roupa é fundamental. Então, homens, aprendamos também. Nós não precisamos esperar o casamento para vermos isto efetuado em nossas vidas. Então, ao casar com alguém, pelo menos, eu quando me casei com Jaciara, eu digo pelo menos, mas é até hoje, tá, gente? É por tempo indeterminado. É pela pessoa que ela é. Ao olhar para ela, eu nem sabia o que ela sabia fazer. E se ela tiver a oportunidade de falar aqui ao microfone, que ela me pede, pelo amor de Deus, não me coloque no microfone, ainda mais agora na frente da câmera, mas ela seria capaz de dizer aqui quantas coisas que ela aprendeu comigo, inclusive na cozinha. E, no entanto, quando me casei com ela, eu não sabia que ela não sabia disso. Mas eu casei com ela por conta da pessoa que ela é. Eu me encantei por isso. E depois, aos poucos, eu fui sabendo o que ela é capaz de fazer. E é capaz de fazer muita coisa. Muito mais do que todo mundo aqui possa imaginar. Então, muitas vezes é assim que nós vemos no meio do povo. As pessoas indo atrás de Deus só por aquilo que Ele pode fazer, mas não por conta da pessoa que Ele é. Então tem muita gente indo atrás de Deus, quer prestar um culto a Deus, mas apenas de louvor. Mas e a adoração? Que é prestar culto a Deus por aquilo que Ele é. Então adoração e louvor precisam estar sempre presentes, tem que andar juntos em nossos cultos. Se você chegar para um pássaro e perguntar a ele qual a melhor asa que ele tem, qual é a pior asa? Se eu perguntar a você, qual é a sua melhor perna? Eu não sei o que você vai responder. Mas se você for inteligente, você vai dizer que a melhor perna são as duas. Porque você não vai querer desfazer da outra que não é tão boa como aquela. Mesmo que seja uma perna manca, você quer continuar com ela. Você imagina chegar para um piloto de avião e perguntar a ele qual das duas asas do avião que ele acha mais importante para o avião. Ele vai responder para você que as duas são necessárias. E o nosso culto a Deus, nós não temos como tirar um em detrimento do outro. Nós não temos como superestimar um e minimizar o outro. A adoração e o louvor precisam estar sempre presentes em nosso culto a Deus.
Ele que precisa ser a pessoa principal em nossos púlpitos e palanques. Quando já estávamos aqui nos aproximando do culto, eu falei aqui para a equipe que estava presente, olha, pelo menos o pastor e a equipe vão começar o culto, porque a pessoa principal do culto já está aqui presente. E a pessoa principal é Deus. Ele que é a luz principal, como o sol no nosso sistema solar. E quando o sol está presente, não há lugar para brilho de estrela nenhuma. Não há necessidades. Nós não conseguimos ver com perfeição as estrelas no céu de dia, porque a principal estrela do nosso sistema está presente. Quando o sol está presente, não há lugar para as estrelas brilharem. Nós somos estrelas, mas às vezes nós queremos tomar o lugar do sol, da pessoa principal. Nós precisamos descer do palanque. Nós precisamos descer dos púlpitos. Precisamos apagar as lâmpadas, os holofotes em cima de nós. Cantamos muitas vezes que Ele cresça e eu diminua. Mas buscamos o lugar no palco, disputamos cada metro quadrado com Deus. E na visão de Isaías, os serafins cobriam o seu rosto, porque o olhar de Isaías teria que ser para o Senhor assentado no seu trono. Em nossos cultos, todos têm que focar o Senhor Deus assentado no seu trono. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, assim o profeta Isaías, ele vai relatar para nós. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nos cursos de teologia, às vezes, nós até encontramos uma certa dificuldade para especificar com exatidão qual é a função do serafim e a função do querubim. Porque temos os arcanjos, temos também os demais anjos, temos também os querubins e temos também os serafins. Nós encontramos dificuldades. Eu encontro uma certa dificuldade para dar uma explicação mais exata qual é a função dos serafins e a função dos querubins. Por quê? Porque esses 2 anjos, ou esses 2 grupos, modo de falar, né? Porque não são grupos pequenos, dá a impressão que é uma coisa tão mínima, mas essas 2 categorias, melhor dizendo, de anjos, eles trabalham próximos do trono de Deus. Mas uma coisa eu entendo, que os serafins são aqueles que estão ali em torno do trono de Deus. Vamos botar assim, é como se aqui fosse o trono, temos aqui os degraus, e agora próximos dos degraus nós temos os querubins. Bem próximos ali do altar do Senhor. Mas cá em cima, no trono de Deus, em volta do trono de Deus, cá em cima mesmo, vamos botar assim, do degrau para cima, nós temos os serafins. Só que existe uma diferença dos serafins para os demais anjos. Eles têm 6 asas. Com 2, eles cobrem os pés. Com 2, eles ficam voando em torno de Deus. Mas as outras 2 têm que cobrir o seu rosto. Sabe por causa de quê?
eles estão tão próximos de Deus, mas quando você olhar para o trono, você tem que focar a face de Deus. Eles com duas asas cobrem os seus rostos, como se estivesse dizendo para você e para mim: olha, não olhe para mim, eu estou aqui no trono, eu estou aqui no palco, eu estou aqui no púlpito com Deus, mas a pessoa principal é Ele. É Ele. Foque para Deus. Olhe para o púlpito, mas descreva a Deus. Esqueça de quem está aqui em cima a mais. Esqueça de quem mais está aqui fazendo isso ou fazendo aquilo. Foque em Deus. Aprendamos com os serafins que o culto tem que ser voltado para Deus. E na visão de Isaías, é isso que ele declara para nós: eu vi também o Senhor, mas aonde? Assentado sobre um trono e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha como Isaías, ele dá detalhes dessa visão que ele teve do Senhor. Mas o que ele observa de diferente nos serafins era isso, que eles tinham 6 asas, 2 cobrindo os pés. Reverência. Guarde os teus pés quando entrares na casa de Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés lá no deserto: tire as alparcas dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Você está diante de mim, o culto é para mim, a celebração é para mim, a adoração é para mim, o louvor é para mim. E assim então nós aprendemos que o culto, ele tem esse aspecto vertical, que é a celebração com adoração, adorar a Deus pelo que Ele é, e a celebração com louvor, agradecer ao Senhor pelos seus feitos. E por último, como nós falamos aqui no início, o nosso culto a Deus também tem um aspecto horizontal, que é a proclamação, conforme a segunda parte do versículo 3 do Salmo 40. Na celebração cultuamos a Deus, testemunhando às pessoas o seu nome e os seus feitos. Em nossa proclamação, nós precisamos também expressar o mesmo vigor de nossas almas. Quando nós prestamos culto a Ele, adorando e louvando os seus feitos, de modo a contagiar outras pessoas a quererem fazer o mesmo para Deus. Eu encontro uma palavra nesse sentido, é quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Filemon, quando diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. A maneira mais eficaz de comunicarmos a nossa fé é prestando culto a Deus, proclamando o seu nome. É interessante que às vezes nós ficamos tão preocupados, eu mesmo como pregador, eu passo por essa preocupação. Eu acho que qual pregador que não passa, né, pastor Wanderson? Foi convidado para pregar em tal lugar. Vai pregar em tal lugar. Eu quero dizer para vocês que eu particularmente já vivenciei vários momentos, né? Não experienciei, não, porque ninguém é laboratório para fazer experiência. Mas viver. Quantas vezes eu já vivenciei isso? De uma pessoa vir cá na frente, estou falando aqui, mas em outros lugares, né? De fazer uma devocional que por mim poderia, passar o fecheclé, fechar, orar e ir embora para casa. E a pessoa tem medo de pregar, mas ela já falou tudo. Ela já proclamou com uma simples, entre aspas, devocional. O que houve? O que ela falou? O que ela buscou? O que ela pesquisou? O que ela garimpou? O que ela trouxe de diferente que nós não sabíamos? Nada. Nada. Mas ela proclamou.
Quantos cultos que eu já participei de uma simples criança ir lá na frente e cantar, e aquilo me moer todo por dentro. Eu já pude testemunhar de pessoas que não são nem membros de igreja, mas ao verem uma criança cantando, elas começarem a se quebrantar diante de Deus e derramarem lágrimas. O que aquela criança falou? O que ela foi fazer lá propositadamente para provocar aquelas lágrimas? Nada. A história vai dizer para nós, agora eu não posso dizer com exatidão, porque me veio à memória agora, de algo que eu li sobre um servo de Deus, que ele tinha sido chamado para estar presente e citar o Salmo 23. E uma pessoa bem erudita, uma pessoa de renome, famosa, voz impostada, foi lá para frente antes e citou o Salmo 23 também. Um erudito, um profissional na arte de se apresentar, e lá com a sua voz erudita, com aquela voz impostada, com aquela voz super elegante e bonita, dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E olha que eu estou muito longe daquilo que esse artista era. E depois um simples homem, servo de Deus, foi lá citar o Salmo 23 da maneira como ele sempre sabia citar para ele, e dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Todo tímido, e não tinha coragem nem de olhar para a plateia. Mas o silêncio foi total, não houve aplauso para ele, mas lágrimas foram derramadas por causa da simplicidade daquele homem. Qual era a diferença? Se falar o mesmo salmo, se tiver o mesmo tempo. Qual era o objetivo de um e de outro? Mas é isso que acontece na nossa proclamação. A proclamação é uma forma de prestarmos culto a Deus, mas com o mesmo vigor espiritual de nossas almas. E às vezes uma coisa simples, a nossa comunicação, ela é eficaz de uma tal forma, porque nós comunicamos a nossa fé. E isso é o que quebranta as pessoas, conforme o apóstolo Paulo disse a Filemon. Filemon, em outras palavras, eu aprendi este versículo, em outras palavras, Paulo dizendo para Filemon: olha, Filemon, a partir do momento em que as pessoas perceberem na sua vida aquilo que só Deus é capaz de fazer, elas vão querer o mesmo para ela. Celebração. Às vezes alguém que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe tocar um instrumento, não sabe declamar uma poesia, não sabe fazer um solo, tem medo de vir aqui à frente e orar ao microfone ou orar publicamente, mas por onde anda está celebrando ao Senhor. Faz-me lembrar de uma situação que eu vivi muito curiosa, já falei aqui na Igreja Batista de Nova Brasília. Quando eu estava numa determinada cidade do interior, lá no Rio de Janeiro, uma cidade com uma família ligada à política, e parte dela no Rio de Janeiro e parte dela em Brasília. E eu estava na casa de um dos políticos mais influentes
naquele município. E também a sua família em alto escalão no meio político lá em Brasília. E ele tinha mandado um recado para mim através de uma ovelha querida. E aquele recado daquele político foi essa: olha, quando eu chegar da minha viagem em Brasília, traga o seu pastor aqui para fazer uma oração comigo e a minha família. E foi marcado o dia, ou melhor dizendo, a noite, porque a viagem dele de volta demorou muito. E era aproximadamente umas 10 horas da noite. Eu estava chegando na casa dele. Tinha terminado o culto e oração lá na igreja onde eu pastoreava. E aquela ovelha disse assim para mim: pastor, olha, seu fulano chegou agora 8 horas da noite em casa, mas falou que é para o senhor não deixar de ir lá, mesmo depois do culto aqui à noite. E nós fomos para lá. Ao chegar lá, passei em frente a uma igreja pequena, uma igreja pitoresca, aconchegante. Não vou dizer o nome daquela denominação. Fiquei muito amigo daquele pastor, por sinal. Nossas famílias ficaram amicíssimas. E aí, ao chegar na casa mais linda, naquele casarão, naquela mansão mais linda, naquele setor do bairro, daquele município, e nós estávamos lá em um dos andares daquela casa, e outros assessores daquele político também, li a palavra de Deus e dei oportunidade para que ele fizesse seu pedido de oração e a sua esposa também. Nunca mais eu vou esquecer disto. Ele falou assim: pastor, eu quero pedir oração para que Deus tire de mim algo que está apertando muito no meu coração. Algo que não sei nem dizer porquê. Porque, pastor, olha só a minha casa. E como de fato, muitos cômodos, um acabamento chique. O carro dele era um carrão para a época por demais luxuoso. Ele disse: olha, pastor, eu vou para Brasília e volto, tenho saúde, tenho uma família que me alegra, apesar dos defeitos, mas eu carrego dentro de mim uma angústia que eu nem sei dizer porquê. Porque, pastor, não dá para entender. Eu, quando passo lá do centro da cidade para minha casa, ou quando saio da minha casa e vou no sentido contrário, eu passo em frente àquela igrejinha que tem lá embaixo. Não sei se o senhor já viu, reparou que tem uma igrejinha lá embaixo? E naquela igrejinha tem um zelador, um irmãozinho lá que é zelador. Conheci esse irmãozinho. Ele morava debaixo do templo, porque a rua da frente do templo é mais alta do que o terreno, e o terreno então vai descendo para trás, dando lá na divisa com outro terreno, e aí o templo foi construído no nível da rua, e o que sobrou lá embaixo foi construído uma casinha para abrigar aquele irmãozinho. E ele acabou ficando como zelador da igreja. Eu conheci esse irmão, a esposa dele era cega. E aí esse milionário falando para mim: pastor, não dá para entender, porque tem um irmãozinho ali, eu acho que ele é zelador da igreja, e quantas vezes eu passo ali, ele está varrendo a frente da igreja, varrendo a calçada, e está num sorriso cumprimentando todo mundo. Ele me cumprimenta, ele tem uma alegria que não dá para entender. Pastor, como é que pode isso? A esposa dele é cega e ele tem 2 filhos, todos 2 homossexuais. O filho é homossexual e a filha é lésbica. E o filho está envolvido em drogas, no tráfico de drogas. Aonde é que ele consegue alegria desse jeito? Com uma família daquela maneira? O que ele tem, que eu não sei ainda. Ali foi a hora. Eu só fui lá para completar. Fui lá para fazer gol de pênalti. De frente para a baliza.
porque aquele irmãozinho lá já tinha feito toda a parte dele. E ali não deu outra, todo mundo ajoelhado ali, para fazer aquela oração. Foi uma alegria total. E depois ele, algumas vezes, foi à igreja lá onde eu pastoreava, mas foi encaminhado para uma outra igreja batista, de um pastor também, muito colega nosso, inclusive era cantor evangélico no Rio de Janeiro. Meus irmãos, aquele irmãozinho, a quem ele assim se referia, com a esposa cega, com 2 filhos, um homossexual envolvido no tráfico e a outra lésbica, ele estava proclamando Deus. Apesar dos seus problemas, ele não tirou o seu foco de Deus. Quando eu participei de um culto naquela igreja, e aquele irmãozinho eu vi lá no púlpito como um dos obreiros, sentados lá naquela cadeira, na hora do louvor, Guilherme, aquele irmão cantava que a gente dava vontade de parar de cantar só para ver ele cantando. Como que ele gesticulava, ele parecia, como diz o capixaba, parecia que ele ia pocar ali no púlpito, de tanta alegria. E eu olhava para ele e dizia assim, meu irmãozinho, eu dizia cá para dentro, né? Irmãozinho, que alegria, você não sabe o que você fez naquele palácio, no final desta rua. Todo dia Deus usava aquele irmãozinho. Agora, isso é o que eu fiquei sabendo. E o que eu não fiquei sabendo? Aquele irmão na sua simplicidade, varrendo a rua, sorrindo para alguém, dando um bom dia, dando uma palavra simples de esperança. Ele estava comunicando com eficácia a sua fé e trazendo aos pés de Cristo outras pessoas para conhecerem todo esse bem. E para concluir a minha palavra, para prestarmos um verdadeiro e poderoso culto a Deus, celebrando ao Senhor e proclamando o seu nome, nós precisamos deixar de lado nossas ansiedades. Precisamos deixar de lado, ou melhor dizendo, aos pés dele, todas as nossas ambições, nossos medos, nossas preocupações. Sigamos a ordem da palavra que está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que o verbo lançar aqui no original está no infinitivo, tá? Está lançando. Lançando. Toda vez que viermos prestar cultos a Deus, lancemos aos pés dele toda a nossa ansiedade. Nós precisamos nos levantar das covas viscosas da vida. Você conhece o que é viscose? Quando eu era criança, meu pai pastoreando no interior, tinha uns palitinhos assim de bambu, que eu não sabia, não tinha nem ideia, e aqueles palitinhos estavam assim, com uma gominha em volta, que eu não tinha nem ideia do que era. Aí aqueles coleguinhas, na época tinha muito papacapim, coleiro, não havia ainda a lei sancionada lá pela presidência da República, que foi do presidente Sarney para cá, e eu perguntava assim, mas vocês vão pegar passarinho aí com isso? E eles disseram, mas funciona. Eu falei, funciona? Como que funciona? A gente vai colocá-lo lá no meio da vegetação, naquele horário que os passarinhos gostam de vir para comer as sementinhas lá, e eles vão posar, pelo menos um vai posar aqui. Aí a gente corre. Aí esperei para ver. Aí colocava aquele espetinho e chegava naquela determinada hora, aquele bando de passarinhos. Então vinha e posava. Quando alguém via que um passarinho daquele tinha posado no espetinho daquele, corria. E o passarinho batendo asa, querendo voar, mas o pé preso naquela viscose, não conseguia levantar voo. E eu falei, gente, mas que coisa tão simples. E fazia-se
Não vou dizer não, porque senão vai querer fazer e agora é contra a lei. Não vou explicar como que se faz, não. Nem vou depois no particular, nem adianta me perguntar. Mas os mais veteranos aí sabem como fazer isto. Então, às vezes, parece que quando a gente vem prestar culto a Deus, a gente vem assim, sabe? Ainda presos, né? Nós viemos presos a essas viscosas da vida, dos marasmos, do desânimo, da frieza espirituais. Porque no culto, as provisões de Deus, meus irmãos, nos colocarão firmes e de pé. Você acredita nisso? Há um velho ditado aí, né, fora, que diz, há um velho ditado que diz que quem canta, os males espanta. Mas acontece que isto é um jargão do mundo tirado daqui, da palavra de Deus. Quando nós prestamos culto a Deus, então as provisões de Deus nos colocam firmes e de pé diante dele, desde que nós adotemos aquele princípio do salmista, quando diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 7. E por que isto? O versículo 6 diz primeiro: porque esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Que esta seja a nossa geração, amém, igreja? A geração que busca a face de Deus, o Deus de Jacó. Em nossos cultos a Deus, podemos deixar aos pés do Senhor todos os nossos problemas, para desfrutarmos da sua presença maravilhosa em nossas vidas. Cultuemos a Deus, também convidando pessoas para adorar e louvar ao seu santo nome, como nos exorta o salmista no Salmo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Aqui é um culto de celebração e proclamação. Salmo 9, versículo 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Aprendemos aqui nesta noite isto, ou reaprendemos, ou revimos. O culto poderoso prestado ao nosso Deus, ele é poderoso quando é prestado com total espírito de celebração e proclamação. Que esse seja permanentemente o tipo de culto, porque é o culto que Deus adora, que nós adore no sentido de amar, desejar que nós façamos. Ministério de louvor. Em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, né? Meditando nessa palavra abençoada que acabamos de ouvir. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
E agora pegando todo mundo de surpresa no mesmo tom, Anselmo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Hoje é um daqueles cultos que, se dependesse, ficaríamos aqui a noite toda. Vamos marcar uma vigília também online, para quem está conosco à distância participar, pelo menos até meia-noite. Eu quero pedir para vir aqui à frente a nossa irmã Lorena, Tânia Lorena, para irem se acostumando, que o nome dela é Tânia Lorena, é para os mais íntimos. E a irmã Lorena, ela vai estar orando agora, encerrando o nosso momento do culto online. E neste primeiro momento de oração, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Alguns irmãos que já têm participado conosco e estão renovando seus pedidos de oração. Alguns podem surgir aqui depois que terminarmos o culto e a gente então apresenta, se assim for, nos cultos seguintes. Mas o pastor Altamiro, mais uma vez pedindo oração por sua família. Nós temos também a irmã Vanderleia de Paula pedindo oração por sua família. Temos, conforme já falamos aqui, o pedido da irmã Maísa, pedindo oração por sua saúde. E também hoje recebemos um pedido de oração lá do Rio de Janeiro, através dos nossos irmãos Clanir e Vanderleia Gomes, pedindo oração pelo Sérgio. Estive orando com o Sérgio hoje também. Ele está em depressão e a sua saúde física se agravando cada vez mais. Colesterol, glicose,
outros exames que ele ainda tem por fazer. E cada um agora coloque o seu coração diante do Senhor, o seu pensamento, e oremos. E oremos pelo nosso Brasil, especialmente, mas pelo mundo também. Oremos para que Deus traga cura para a nossa nação, principalmente a cura espiritual. Oremos, irmã Lorena. Oremos. Pai de amor, Pai querido, Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado porque podemos te louvar, ó Deus, não por aquilo que o Senhor nos dá, ó Pai, mas por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, ó Pai, nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Nós estamos colocando, ó Pai, cada pedido, ó Pai, Amém, nessa noite. Senhor, eu não conheço, ó Pai, essas pessoas, eu não conheço, ó Deus, esses irmãos, mas o Senhor sabe, ó Deus. Amém. E tudo que foi feito aqui, ó Pai, a palavra, Senhor, que foi pregada, os louvores, ó Pai, que foram entoados, Senhor, que estejam chegando, Senhor, a lugares onde não podemos ir, ó Pai. Que pessoas, Senhor, que possam, ó Pai, estar sentindo, ó Pai, a Tua presença através, Senhor, deste culto. Pai, nós sabemos que vivemos momentos difíceis, Senhor. Senhor, todos os pedidos, ó Pai, que foram entregues aqui nessa noite. Que o Senhor esteja, ó Pai, realizando. Que o Senhor esteja, ó Pai, concluindo, ó Pai, conforme a Tua vontade. Amém. Senhor, visita os lares, ó Pai, que está nos escutando neste momento. Visita, Senhor, famílias, ó Pai, talvez que estão enlutadas, que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, quantas vidas, ó Pai, neste momento que tem se colocado diante do Senhor. Quantas vidas, ó Pai, que tem se colocado diante do Teu altar, ó Deus. Senhor, continue, ó Pai, nos usando para que possamos ser bênção, ó Pai, na vida dessas pessoas. Amém. Toma a vida dessa igreja em Tuas mãos. Toma a vida do pastor, de cada um, ó Pai, que congrega aqui neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. A cada momento, ó Pai, o Senhor tem olhado por nós e tem tido misericórdia. Amém. Pai, toma a nossa cidade, toma o nosso Brasil, toma o nosso mundo, ó Pai, em Tuas mãos, deste momento, ó Pai, que estamos vivendo. Amém. Pai, nós não sabemos, ó Pai, quando o Senhor vai vir nos buscar, mas nós queremos, ó Pai, ter um encontro contigo, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das vidas, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, ó Deus. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por este momento. Muito obrigado por cada família, ó Pai, Obrigado. que está aqui nessa noite. E cada um, ó Pai, que está nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor Deus, ó, venha, ó Pai, ter misericórdia, venha nos abençoar e tomar as nossas vidas, ó Pai, a cada dia em Tuas mãos. Pois é o que nós oramos, mas nós bendizemos, ó Pai, o Teu santo e precioso nome. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje por todo sempre. Amém. Nosso muito obrigado a todos. Deus abençoe.